Kaká Vila Verde. Vamos aqui falar do Campeonato Brasileiro, das séries A, B e da Libertadores. E a gente começa com um clima já de favoritismo mais claro para o Palmeiras, com um empate lá no Rio de Janeiro. Era uma esperança do clube carioca diminuir a vantagem para 1 ponto. Como fica o Campeonato Brasileiro? Tem algo decidido nesse sentido, Kaká? Boa tarde, Wendel. Boa tarde, amigos que acompanham a gente pela TV Assembleia, pelo Facebook também. O resultado, hoje vivendo essa ressaca democrática, né? Ontem tivemos eleições para presidente, aí escolhemos um novo presidente que vai tocar o Brasil nos próximos 4 anos. E a rodada toda aconteceu por conta disso, na sexta e no sábado, inclusive termina hoje. Hoje tem jogo pela Série A, teremos Ceará e Atlético Mineiro. Mas falando especificamente sobre o jogo entre Palmeiras e Flamengo, que botou frente a frente aí o primeiro e o segundo colocado, se a gente não pode dizer que o campeonato terminou, né? Porque a diferença ainda é possível de ser tirada, né? Se manteve ainda esse fio de esperança aí de Palmeiras tropeçar ou o Flamengo, ou o próprio Internacional, tentar chegar junto ao time do Palmeiras, mostrou a força de um Palmeiras, né? Que enfrentou um Maracanã lotado, vinha cansado, e eu acho que isso ficou muito demonstrado no segundo tempo, no final do segundo tempo. O time do Palmeiras realmente mostrou cansaço. Eu acho que é essa esperança que fica para os times que estão ali no encalço do Palmeiras, tentando ainda o título nacional esse ano. Com os resultados desse final de semana, você tem o quê? Você tem São Paulo 1-0 no Vitória, você tem 1-1 Flamengo e Palmeiras, você tem Grêmio perdendo para o Sport. 1-1 Grêmio e Vasco. Inter e Vasco. Inter e Vasco, desculpa, 1-1 Inter e Vasco. Inter e Vasco, Flamengo, e você tem o Grêmio perdendo para o Sport. Mas eu acho que o Grêmio inclusive entrou com reservas, né? Um jogo, inclusive, a gente vai ver daqui a pouco os gols da rodada aí, um jogo atípico, um jogo sui generis, né? Um jogo com 7 gols, o Grêmio levando 4 gols em casa. Eu acho que se for pesquisar na história da arena, da recente arena do Grêmio, deve ter sido um dos poucos, se não for o único jogo que o Grêmio levou tanto gol em casa assim. Justamente por estar poupando seus titulares para o jogo do meio de semana, que vai ter contra o River Plate pela Copa Libertadores da América. Eu acho que o Grêmio já demonstrou que o título do Campeonato Brasileiro não busca mais, não está mais nos planos dele. Ele vai tentar buscar uma vaga na Libertadores via o próprio título da Libertadores esse ano, né, já que ele está nas semifinais, e na pior das hipóteses, não conseguindo, não almejando o título, não alcançando o título da Libertadores, tentar ficar ali pelo menos no G6 para garantir a vaga via Campeonato Brasileiro. Vamos mostrar a classificação antes de mostrar os gols, para a gente ter um panorama inicial de como estão as posições de cada clube, né? Você tem o Palmeiras liderando com 63 pontos, o Flamengo com 59, em terceiro o Internacional com 58 e o São Paulo com 56. Na fase chamada pré-Libertadores temos Grêmio e Atlético Mineiro, e mais para baixo Santos, Atlético Paranaense, Cruzeiro e Fluminense. Né? Na segunda parte da tabela nós temos Corinthians, Bahia, Vasco, Botafogo, Ceará e América Mineiro, e na zona de rebaixamento Chapecoense, Sport, Vitória e Paraná. Paraná rebaixado, né? Virtualmente rebaixado. Exatamente. Eu acho que para ser matematicamente rebaixado, primeiro, o Paraná ele só tem agora mais 7 jogos, dá 21 pontos. A melhor forma que ele tem é de ter de 38 pontos. Se ele emendar 7 vitórias seguidas, seria 38. Seria a primeira vez, caso não fosse rebaixado, que alguém não foi rebaixado com 38 pontos. Eu acho que a briga pelo rebaixamento é abaixo do Bahia para baixo, né? E ainda assim acho que o Bahia não deve ser um dos times rebaixados. Você tem o Corinthians, que a vitória do Corinthians sobre o Bahia, inclusive, né? Isso. A gente vai ver nos resultados daqui a pouquinho, 2-1, praticamente livrou o Corinthians aí de qualquer risco de rebaixamento. Apesar de não ter alcançado os 45 pontos, né? Famosos 45 pontos, que seria o número cabalístico aí para se livrar do Z4, né? Da zona de rebaixamento. Mas deu uma embalada boa do Corinthians, botou uma gordura boa com relação aos times que estão lá na zona de rebaixamento. Eu acho que o bololô fica entre Vasco, Botafogo, Ceará, América Mineiro, Chapecoense. Eu acho que Sport e Vitória também estão quase que... Se bem que a diferença ficou muito pequena ali. A diferença de Vasco
Para Chapecoense Vitória é de 2 pontos. não, a diferença de Vasco para Vitória, que é o vice-lanterna, para o 13º colocado é 3 pontos. Uma vitória. Realmente é insignificante no sentido de... É uma rodada. Uma rodada, exatamente. Rodada. Então, quer dizer, o Bololô ali tá forte, tá pesado. Vamos aos gols. Uma rodada que se completa hoje, já foi falado. Hoje tem Ceará e Atlético Mineiro lá no Castelão, no Plácido Castelo. O São Paulo voltou a ganhar, né? Depois de um tempo sem bons resultados. De um longo e tenebroso inverno, né? Ganhou fora de casa, né? Bom ressaltar, ganhou lá no Barradão, em Salvador. E deixou o Vitória numa situação complicada. Um jogo polêmico, o Vasco empatou com o Internacional. O Internacional reclamando muito da arbitragem, né? E já vem de 2 jogos com reclamações seguidas de arbitragem, né? Um pênalti aí, mandrake a favor do Vasco. Assim, pode pausar? Não pode, né? Agora nesse momento pode. Voltando um pouco do jogo do Vasco, seria abuso da minha parte dizer que o lance do pênalti não foi colocado neste momento, nesse programa, porque o diretor é vascaíno? Eu prefiro não opinar a respeito disso. Né? Entendeu? Até porque pode abrir precedente para outras coisas, então eu acho melhor. Fica aqui, assim, acho que é por causa do tempo. A gente tem pouco tempo de TV aqui, a gente tem que... Essas coisas. Mas foi só uma dúvida sobre isso. Sigamos, vamos aos próximos gols. Esse jogo estranhamente. Você vê que o Santos faz o gol aos 38 do segundo tempo, o primeiro gol aos 38 e depois emenda logo 2 gols em seguida. Então ele resolveu o jogo nos 10 minutos finais de jogo, praticamente. Mas eu diria que o Santos fez 3 gols no jogo por pura sorte do Fluminense. Porque a martelada que o Santos deu ao longo do jogo, pelo amor de Deus, agora, o jogo teria sido 10-0. O jogo que nós falamos anteriormente aqui, extremamente atípico. Né? Você vê, o Sport abre 2-0, o Grêmio vai lá e empata 2-2, aí o Sport faz 3-2, o Grêmio empata 3-3. Foi um jogo muito louco esse aí, muitos gols, né? E o último gol do Sport estranhíssimo, então inclusive a gente vai ver o último gol aí, bate-rebate dentro da área, olha que loucura. Um fio de esperança para o Sport Recife. Exatamente. Aí briga dentro da zona de rebaixamento, aí na zona ali perto da zona de rebaixamento. A Chapecoense, com esse gol aí do Wellington Paulista, reacendeu, né, a esperança de se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Vai ser difícil, mas manteve a esperança. E o jogo mais esperado do final de semana, Flamengo e Palmeiras lá no Maracanã. Dudu abre o placar aí numa belíssima jogada, né, tirando o Pará e o Léo Duarte, batendo com firmeza. E Marlos Moreno. Depois de um longo e tenebroso inverno. Sem marcar gols. Em velocidade, deixou 2 do Palmeiras para trás, marcando gol. Inclusive, na jogada seguinte, deu o gol para o Paquetá, não conseguiu marcar, mas ficou no 1-1. Aí na Arena Corinthians, a vitória corintiana para cima do Bahia. O Danilo foi o nome do jogo, exatamente. Né? Fez 2 gols e fez um pênalti. Exatamente. Ele é tão destaque que ele foi destaque positivo e negativo do jogo, né? Eu acho que um pênalti indiscutível, né? Não foi pênalti. A puxada que ele dá no Newton do Bahia é algo... E aí marca um ipô, né? de bicicleta, marca o gol da vitória corintiana, que alivia aí a pressão que o Corinthians já vinha sofrendo com relação à zona de rebaixamento. Aí... Um jogo... Esse aí... Para cumprir tabela. Quem jogar com o Paraná agora tem obrigação de fazer 3 pontos, né? Porque... Lembrando que o Paraná ainda enfrenta o Palmeiras. Então pode marcar mais 3 pontos o Palmeiras na tabela. Porque quem empatar com o Paraná está perdendo ponto. O time está entregue, já não tem mais força para nada. O Cruzeiro praticamente de férias já também meteu 3-1 sem fazer força. Lembrando que o Cruzeiro na rodada passada perdeu para o Ceará, né? Perdeu e aí o candidato ao rebaixamento Botafogo. Dá a galope, né? O Botafogo... Saiu na frente, né? Saiu na frente com o gol de pênalti. Jogou com uma camisa vetada pela diretoria, pelo Conselho Deliberativo. Homenagem à Colômbia, essa camisa, né, se não me engano. É da Espanha. Da Espanha? Em homenagem à Espanha. É porque é aquelas da Copa, né? Isso, mas foi vetada pela diretoria, pelo Conselho Deliberativo em votação, foi proibida de ser usada, o presidente peitou e utilizou. Mário César Petralha. Exatamente. E o jogo que encerra a rodada hoje, Ceará e Atlético Mineiro lá no Castelão. Quando a gente analisa... Inclusive esse jogo aí do Ceará, o Ceará que está lá na zona de rebaixamento, para mim é forte candidato a ganhar esse jogo e complicar mais ainda a situação de quem está ali embaixo. Você tem hoje 21 pontos e eu peço que se coloque novamente a classificação para a gente analisar. A gente já começou a falar um pouco dessa zona de rebaixamento. O Ceará ganhando hoje, ele vai a 37
Eu não sei pelos critérios de desempate se fica atrás ou na frente do Bahia. Mas joga, por exemplo, o Vasco mais para baixo. Joga o Botafogo mais para baixo. O Botafogo vai ficar a 2 pontos da zona de rebaixamento. E assim, nem Botafogo nem Vasco tem uma tabela tão simples assim. E não é só a tabela, Wendel. É a forma como esses dois times estão jogando. Jogando muito mal. Né? Não vem demonstrando que tem força para conseguir se livrar disso aí. E se vacilar, cai. A vantagem dos dois times do Ceará, do Vasco e do Botafogo, é que você tem adversários ali embaixo que não tem essa tradição toda dentro do futebol. Sim, que tem uma Chapecoense, tem um Vitória, tem um Sport, quer dizer, o Sport até, esse final de semana tem uma vitória surpreendente aí, ganhando a gente acabou de mostrar um jogo com 7 gols contra o Grêmio, lá na arena do Grêmio. Então, quer dizer, a vantagem do Vasco e a vantagem, vamos botar aqui entre aspas, de Vasco e Botafogo, é justamente você não ter ali embaixo um cachorro grande dentro da zona de rebaixamento hoje. Dentro da zona de rebaixamento hoje já tem Paraná, Vitória, Chapecoense, não sei, o América Mineiro, que está no Sport, que está lá dentro. Então, quer dizer, e o América Mineiro ali naquele bololô. Então, você teoricamente tem adversários que não tenham tanta tradição quanto um Vasco e um Botafogo. Mas isso não significa, na prática, nada. É só na teoria, né? Só para reforçar, se você for dar uma analisada, próximo jogo do Botafogo é contra o Corinthians em casa. Depois ele enfrenta a Chapecoense. Ó, adversário direto. Chapecoense lá em Chapecó. Depois enfrenta o Internacional em casa, mas é o Internacional. Brigando teoricamente, depois brigando enfrenta o Santos na Vila. Brigando por Libertadores. Aí enfrenta, sim, o Paraná Clube. Em casa, 3 pontos garantidos. 3 pontos, mas termina com o Atlético Mineiro no Mineirão. No Independência. O Atlético Mineiro, teoricamente, brigando ainda por uma vaga, não sei como vai estar até lá, né, mas o Atlético Mineiro, no momento, briga por uma vaga na Libertadores da América. Então, quer dizer, a tabela do Botafogo é extremamente difícil. E de certa maneira, você tem um Botafogo em baixa, que não apresenta bons jogos, com adversários como Santos, Inter. Não tem o Flamengo e Botafogo nessa sequência aí? Tem o Flamengo e Botafogo também, não é isso? Se não me engano, tem um Flamengo e Botafogo nessa sequência aí. Só conferindo aqui. O primeiro jogo do Botafogo é Corinthians. Depois tem o Flamengo. Exatamente. Tem Flamengo e Botafogo no Flamengo, Corinthians, Chapecoense, Internacional, Santos, Paraná e Atlético Mineiro. Pega aí 4 times aí, são 8 rodadas ainda? Quantas rodadas? 7 rodadas. São 7 rodadas. Dessas 7 ele pega 4 times que estão lá em cima. Atlético Mineiro, Flamengo, Internacional e Santos. Não é tarefa fácil para o Botafogo. O Botafogo é candidatíssimo ao rebaixamento. Aí você tem o Vasco, que enfrenta agora... Ainda pega a Chapecoense fora de casa, que é o adversário direto. Isso. Aí você tem Fluminense, o Vasco enfrenta o Fluminense. Grêmio sem Libertadores, né? No período não tem jogo da Libertadores. Por quê? É o dia 11 de novembro, não tem jogo da Libertadores. Mas se o Grêmio for a final? Aí ele vai ser só no final do mês. Ah, sim, entendi. Não tem jogo no meio de semana. Não tem jogo no meio de semana. Então deve jogar com o time titular para garantir uma boa posição. Então joga com o Grêmio titular. Depois enfrenta o Atlético Paranaense, que tem sido um adversário difícil. Se for na Arena da Baixada... Não, é em casa, em São Januário. Depois o Corinthians, depois o São Paulo, em seguida Palmeiras e Ceará. A última rodada contra o Ceará? Encerra com o Ceará, lá em Fortaleza. Meu amigo. Pro torcedor botafoguense e pro torcedor vascaíno, aí pode começar a acender vela. Nós temos... O brasileiro está se mostrando extremamente complicado. Essas últimas rodadas se mostram extremamente difíceis para esses dois times. Pela sequência de adversários que eles vão ter, complicadíssimo. Para se ter em termos comparativos, a Chapecoense, que é a última, vai enfrentar Bahia, Santos, Botafogo, Grêmio, Sport Recife, Corinthians e São Paulo. Também não complicado, é complicado. Mas você vê que a Chapecoense vai pegar adversários diretos. Vai pegar Sport, vai pegar Vasco, vai pegar Botafogo. Então, quer dizer, nesses jogos ela pode tentar se salvar nessa situação. O Sport Recife enfrenta Ceará, Sport... Direto. Ceará, Fluminense, Vitória, Flamengo, Chapecoense, São Paulo e Santos. Também não tem vida fácil. Eu acho que ninguém vai ter vida fácil. Mas você está vendo que Chapecoense e Sport tem mais adversários diretos. Verdade. Então, nesses jogos, eles têm que fazer a diferença. Vitória, para a gente concluir esse final da tabela, tem Paraná, 3 pontos. Bahia,
Bavi, Sport, direto. Atlético Paranaense, Cruzeiro, Grêmio e Palmeiras. O Vitória, para se livrar, ele tem que se livrar agora, porque terminar o Campeonato Brasileiro com Grêmio e Palmeiras... Não, contra o Palmeiras, se o jogo for no Allianz Parque, então, no Allianz mais complicado ainda. Mas o campeonato, para mim, se mostra mais encarniçado na parte de baixo e na parte de cima. Essa folga que o Palmeiras botou de 4 pontos, pode, daqui umas 3 rodadas, praticamente deixar o campeonato... a situação do campeonato bem encaminhada. Há quem diga que, exemplo, com as 2 próximas rodadas, Palmeiras e Flamengo vão enfrentar uma tabela que decide mais ou menos se é possível alcançar. A informação é a seguinte: Palmeiras enfrenta Santos no Allianz Parque e depois enfrenta o Atlético Mineiro no Independência. São 2 pontos que ninguém poderia chegar e dizer bem assim, que absurdo o Palmeiras perder ponto, perder a partida ou ter 2 empates. O Santos está em alta, é o segundo melhor campanha do retorno. E o Atlético Mineiro joga em casa. E o Atlético Mineiro joga em casa. E não é um time, não é uma carniçada. Então, exemplo, o Flamengo vencendo um difícil São Paulo, no Morumbi. E logo em seguida vencendo, qual é o próximo jogo do Flamengo? Acho que é o Botafogo. Paulo, por gentileza, o Botafogo. Ele, exemplo, num resultado hipotético de empate no Allianz Parque e empate no Independência, com 2 vitórias do Flamengo, você tem um Flamengo líder daqui a 2 rodadas. O campeonato acho que está bem disputado, mas eu digo, nas suas próximas 3 rodadas, a gente vai ter acho que tem praticamente a definição do campeonato. Isso é um cenário favorável ao Flamengo, seria esse, em 2 rodadas passar o Palmeiras, isso também porque depois vem uma sequência muito difícil para o Flamengo. E uma sequência mais fácil para o Palmeiras. Exatamente. Agora, se o Flamengo não vence o São Paulo, ou se o Palmeiras vence o Santos, ele chega nessa reta mais fácil. Exatamente. Com o Flamengo... Você imaginando uma derrota flamenguista no Morumbi. Que não é absurdo. Uma vitória palmeirense no Allianz Parque também. Que também não é absurdo. O campeonato define. Você tem 7 pontos em 6 rodadas, com uma tabela mais difícil. O Inter pode até vencer, mas mesmo assim ainda fica distante. Porque eu acho que a diferença do Inter é de 5 pontos. Então, pode ficar difícil. Fica muito difícil. É realmente está mais favorável. Muito mais. Para um cenário... O ideal teria sido, logicamente, para os flamenguistas, uma vitória do Maracanã para você deixar em 1 ponto a diferença. O empate no final deu pelo menos a esperança de que o campeonato está aberto. Manter aquele fio de esperança. Porque já ter 7 pontos agora já seria... Exatamente, mas tem que se torcer muito por um tropeço do Palmeiras, o que não acontece há muitas rodadas. É um time difícil de levar gol, né? Isso daí, historicamente, o Campeonato Brasileiro tem favorecido as melhores defesas. Eu acho que o único... Vi de Corinthians no ano passado. Historicamente, eu acredito que os únicos clubes que eu vi ao longo desses pontos corridos, que está desde 2002, 2003, que não ganharam com as melhores defesas foram o Cruzeiro do Marcelo Oliveira, que tinha um ataque... Acho que o Cruzeiro daquele time do Luxemburgo também, que tinha o Alex. O Cruzeiro do Luxemburgo. E de uma forma equilibrada, o São Paulo do Muricy não tinha a melhor defesa, mas tinha uma das melhores. O resto tudinho, se você for dar uma olhada... Eu não lembro daquele Flamengo de 2009 também, que conseguiu ser campeão numa arrancada final. Eu não lembro como era a defesa daquele time em termos de número. Mas não era uma defesa muito sólida. Ouvirmos coisas assim, tipo... o clube campeão ganhou com 1-0, 2-0, 1-0, 2-0, 1-0, 2-0. Exatamente. Não eram clubes elásticos, como era o Cruzeiro do Luxemburgo, o ataque dos 100 gols. Exatamente. O Alex comandando aquele time. Comandando, e o ataque do Marcelo Oliveira, que era 4-3, né? 3-1, 4-3. Era sempre resultados maiores. Então, voltando à tabela de classificação, eu queria saber quem ainda pleiteia a Libertadores. Mostrando a classificação. Quem tem chance ali? Sim. O Cruzeiro está classificado, né? Campeão da Copa do Brasil. Meio que acredita que o rebaixamento vai do 13º para baixo. Do Vasco para baixo. E quem é que pleiteia a Libertadores? Vamos lá. O Cruzeiro você elimina porque o Cruzeiro já está classificado via Copa do Brasil, correto? Isso.
Você poderia até, pelos números, você poderia até imaginar, porque você imaginando ali, incluindo o G6, que A pré-Libertadores, né? Porque eu acho que esse G4 dificilmente vai ser modificado. Eu acho que Palmeiras, Flamengo, Internacional e São Paulo têm suas vagas garantidas diretamente para a Copa Libertadores da América. Lembrando que é possível um G9. Caso o Cruzeiro termine dentro do G6. O Cruzeiro permanecendo entre os 9... Você Ele, pode ter um campeão da não. Sul-Americana brasileiro Ele tem que ter... e um campeão da Libertadores brasileiro. Ainda tem isso, Ainda tem isso. Né? Pode Por aumentar. exemplo, o Grêmio ou Palmeiras, campeão da Libertadores... Ele abre vaga embaixo. Ele abre a vaga para o 7º. E Atlético Paranaense, Bahia, Fluminense, ainda estão na Sul-Americana. Com chance Embora o Fluminense não empatou, né? Empatou contra o Atlético Nacional em casa. Mas, com exemplo, o Nacional de Montevideo. um brasileiro ganhando a Sul-Americana, você baixa para um aumenta, G9. Né? Você aumenta, né, o número de vagas. Bem, mas com o atual cenário aí, não vamos imaginar essas vagas que seriam abertas com títulos continentais de times brasileiros. Eu acho que, e eu estou imaginando, incluindo o G6, né, com os dois times que jogam a pré-Libertadores, eu acho que até o Atlético Paranaense. Apesar da diferença entre Atlético e Fluminense só de 3 pontos, mas eu acho que fica por ali. O futebol brasileiro é engraçado. A gente está aqui falando de Vasco, Botafogo, Ceará. Vasco, Botafogo, Ceará e Chapecoense lutando por rebaixamento. E se você tiver um G9 com 7 rodadas, você pode ter na Libertadores da América, exatamente. É porque a diferença é de 6 pontos. E você alarga a faixa da Sul-Americana. E alarga a faixa da Sul-Americana. Você pode pegar um time que estava quase rebaixado jogando um campeonato continental. Pois é. A gente agora vai ver quais são qual a próxima rodada da Série A. Como é que fica definida a rodada de final de semana começando no sábado. Você tem Atlético Mineiro e Grêmio. Provavelmente o Grêmio ainda deve fazer um time misto porque deve estar cansado da partida, né? É provável que use um time mais... Ou já use time no primeiro tempo ou não, dependendo da fisiologia. Mas o Atlético Mineiro com mais força, lógico. Até por jogar em casa, né? Fluminense e Vasco fazem clássico e eu diria que mais importante para o Vasco do que para o Fluminense. Exatamente. O Palmeiras e Santos no Allianz Parque. E o Fluminense talvez cansado, não sei se a rodada da Sul-Americana bem nessa rodada. É meio de semana? Jogou com o time reserva contra o Santos. Então deve vir com o time reserva também porque joga contra o Nacional lá em Montevideo. Você tem Palmeiras e Santos. Clássico importantíssimo. O reencontro de Cuca com seu último título, né? E o Palmeiras vindo ou de uma classificação heróica para as finais da Libertadores ou de uma decepção da desclassificação. Paraná e Vitória fazem um jogo dos desesperados, embora se o Vitória possa ser a confirmação matemática mas se o Vitória pensa em fugir do rebaixamento, ter que ganhar lá no Dorival de Brito. Tem que ganhar lá em Curitiba. Apesar do jogo ser na casa do Paraná, Vitória, se quer fugir do rebaixamento, tem que ganhar esse jogo. Uma não vitória do Paraná nesse jogo, ele só terá 18 pontos. Mas eu acho que a conquistar, só chegaria a 35 pontos. Mas o que eu acredito que o Paraná já embarcou. Mas já o rebaixaria, mais do que praticamente hoje, mas matematicamente. Imagine, nós temos todos com 34. Se o 16º tiver 36 pontos, ele já não chega mais. Ele já não alcança mais e estará rebaixado matematicamente. Mas eu acho que o clima lá na Vila Capanema já é de pensar férias, em 2019. Né? América Mineiro e Cruzeiro. Clássico Mineiro, Um clássico mineiro para o América tentar se libertar dessa fase. Exatamente. E aproveitar o clima do Cruzeiro, que já deve ser também meio que de férias, né? Porque saírem para comer um pão de queijo logo depois do jogo. Exatamente. Botafogo enfrenta o Corinthians num jogo da morte, de uma certa maneira. Um jogo importantíssimo para a questão do título, é São Paulo. Exatamente, jogo de times que estão dentro do G4. Sim. E assim, o São Paulo tem a prova dos 9, né? Se realmente voltou a jogar um bom futebol. E assim, de certa maneira, a vitória contra o Vitória é um bom resultado, porque foi fora.
Mas não ganhar do Flamengo pode voltar a um viés de baixa. Exatamente. E condená-lo, porque há uma discussão que há do São Paulo, se ele tem ele pode ficar fora, inclusive, do G4 da Libertadores. Lembrando que a ascensão que o São Paulo teve dentro do campeonato começou justamente no jogo contra o Flamengo no Maracanã, em que o São Paulo ganhou fora de casa. Ganhou, inclusive, ganhou com o gol do Everton, o Everton Ribeiro, não, o Everton que foi lá pro São Paulo, abriu o placar naquele jogo lá no Maracanã. A partir dali o São Paulo embalou, né? Chegou a liderar o campeonato, depois teve a queda. Mas eu diria uma outra coisa, eu acho que o Flamengo, depois dos times como Corinthians, pensando na Libertadores, na Copa do Brasil, e depois dois times fracos como Fluminense e Paraná, o Flamengo enfrentou um Palmeiras cansado da Libertadores, e é a primeira vez que ele vai enfrentar um time do G4 que só pensa no brasileiro. Descansado. É a prova dos 9 para os 2. Né? Para saber se o Flamengo realmente conseguiu encontrar um jeito de jogar que pode levá-lo a ser campeão brasileiro. Vai encontrar provavelmente um Morumbi lotado. Exatamente. E se é realmente a retomada do São Paulo ao caminho das vitórias. Acho que é um jogo... Acho que do final de semana é o melhor jogo. Eu acredito que é um jogo mais interessante mesmo. Bahia e Chapecoense. Você tem também Internacional e Atlético Paranaense. O Internacional também tendo que provar que é capaz de ganhar esse Campeonato Brasileiro. Tem um jogo em casa, e o Internacional, um jogo que não é fácil. E o Internacional, vamos ser sinceros, a gente logicamente não pensa aqui em teorias da conspiração, nem nada nesse sentido. Mas realmente, nas 2 últimas rodadas, vem sido prejudicado seguidamente em termos de arbitragem, né? Isso, de certa forma, começa a minar a equipe de alguma forma, sabe? Acho que psicologicamente os caras falam, porra, bicho, a gente sempre tá bem, e chega a arbitragem para... Eu queria destacar, de uma certa maneira, para o Internacional, 2 pontos. Primeiro, na minha opinião, se tivesse que sair alguém ganhando daquele jogo, eu acho que o mais justo seria o Vasco. Não, mas a questão, Wendel, não é justiça com relação ao desempenho no campeonato. É justiça com relação à arbitragem. E o segundo ponto é que, na minha opinião também, não foi pênalti, o do Vasco, foi um erro da arbitragem que prejudicou o Inter, mas também não vejo como um pênalti que você diz, eu sei. Meu Deus. Eu acho que até que o zagueiro do Internacional foi extremamente imprudente. Sim. A esticar a perna daquele jeito. Sim. Né? Sim. Houve imprudência. Mas a gente assiste na televisão, em câmera lenta. Agora imagine, com o calor, com o nervosismo do jogo, um jogador passa e se joga em cima Inclusive, de um teve jogador. um lance anterior em que, para mim, foi um pênalti em cima do jogador do Vasco. Um jogador do Internacional. Do Leandro Castan. Exatamente. Quer dizer, mas... De qualquer forma... Sai prejudicado. No jogo anterior do Santos, eu acho que é mais grave pelo tempo que o juiz leva para tomar uma decisão que expõe o que todo mundo desconfiava não podia provar. De que vem informação, externa. Exatamente. O problema é que isso vai minando. Né? Essa confusão com foi pênalti, não foi pênalti. Você já entra em campo achando que vão lhe prejudicar. Isso, psicologicamente, acaba prejudicando a equipe. Terminando a rodada, clássico nordestino. Ceará e Sport briga lá embaixo. Lisca doido de volta à partida, vai... Ilha do Retiro, jogo complicado. Jogo muito difícil. Pode, inclusive, selar aí... Eu acredito que o Ceará está em melhor momento. Não, o Ceará está num viés de alta, né? Tem um jogo hoje. Se vence hoje o Atlético Mineiro, aí pode até ir para Recife buscando um empate, que seria um bom resultado. Você tem... E desse sentido, a gente está indo agora para o intervalo. Na volta, vamos falar da Série B. A gente volta já.
Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que por sua causa eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Voltamos com Hora do Esporte. Estou aqui com o Cacá Vilaverde. Cacá, o alagoano já pode começar a se acostumar com jogos de primeira divisão para 2019? Domingo? Pro estádio domingo? Sim. As palavras do governador reeleito, Renan Filho, segundo ele, essa semana tivemos o aniversário do estádio Rei Pelé. Sim. E o governador deu uma tuitada, utilizou, não sei se foi uma tuitada ou foi no Instagram. Bem, ele utilizou as redes sociais para parabenizar o estádio Rei Pelé pelo seu aniversário e dizendo que o estado vai investir, né, numa melhor infraestrutura para aquela praça de esportes, pois ano que vem Alagoas receberá jogos da elite do futebol brasileiro da Série A. Pelo menos 19 já. Não é isso? Então quer dizer... Dependendo da classificação na Série A, pode receber mais do que 19, pode receber 21. Caso o CRB permaneça na Série B e desça um Botafogo e Vasco. Né? Exatamente. Mas quando eu digo vai receber jogos da elite do futebol brasileiro, que vai receber jogos da Série A. Da Série A, né? É verdade, é verdade. Torcida azulina já conta aí com o apoio do governador do estado, que nunca escondeu a ninguém que é torcedor do CSA, além de ser torcedor do Botafogo também. E do Muricy, né? E do Muricy, né? Então, tem que fazer aquela média lá com a cidade de onde ele vem. É a postagem. Tá vendo? Ele diz aí, a gente pode até... Vamos tentar ler aqui o que diz a postagem do governador. Hoje nosso trapichão completa 48 anos. Assim como milhares de alagoanos, posso dizer que vivi bons momentos lá torcendo, vibrando, me emocionando. Deixa eu aumentar um pouquinho, com os espetáculos de futebol. O Rei Pelé, que recebeu o nome de um ícone mundial do futebol, está ganhando reforço na estrutura e na segurança constantemente. E vai ganhar muito mais porque a Série A vem aí e estaremos preparados para receber as dezenas de torcedores de todo o Brasil, mostrar toda a nossa paixão pelo esporte. Parabéns, Rei Pelé. Parabéns também pela nossa produção, Isso. Ir atrás aí do... Volta à Série A depois de quê? 3 décadas? Pelo menos, né? Realmente eu não tenho aqui... É uma coisa para a produção buscar, mas assim... Em mente quando foi que CRB... 36 anos. 36 anos sem disputar a Série A. Um clube alagoano. Exato. Ou seja, enquanto eu estou vivo aqui... nunca viu. Nunca um alagoano viu um clube alagoano na Série A. Eu sou um pouquinho mais velho, mas também não vi, não. Mas o que eu digo... Vai que a gente se acostuma, né? De repente, né? Você vê que a Chapecoense ficou tanto tempo lá, por que o time alagoano não poderia ficar? É verdade. Mas acho interessante, né? Logicamente que a gente está falando aqui, em torno de brincadeira, mas vamos falar sério agora. Tudo isso a gente vislumbra com a campanha belíssima que o CSA vem fazendo na Série B do Campeonato Brasileiro. Já estou botando o CSA na Série A. Na Série B do Campeonato Brasileiro, inclusive com uma vitória na última terça-feira em cima do Brasil de Pelotas, 2-0, onde, diga-se de passagem, o CSA não apresentou um bom futebol. E realmente não fez por merecer a vitória, digamos assim. O Brasil de Pelotas jogou muito melhor, foi muito mais perigoso contra o CSA, mas quando a gente chega em certo momento do campeonato, que as coisas parecem que também que vão
caminhando de forma favorável. Né? A gente diria que alguns têm sorte de campeão, o CSA tem sorte de acesso. Exatamente. Tá né? com a sorte de quem vai subir. Exatamente, né? A gente vai poder, inclusive, mostrar. Mostrar já temos os gols na agulha aí, como diz o gols do povo. CSA contra Brasil de Pelotas. Primeiro gol, inclusive, o jogador do CSA arrisca de fora da área, desvia num jogador no meio do caminho e entra. O que é isso, senão, né? A previsão de um acesso com um gol desse tipo, olha. Olha aí. Não, os invejosos dirão que foi sem querer. Final do primeiro tempo, o CSA consegue esse gol, certo? O gol, os 2-0 que garantiu a vitória foi aos 45 do segundo. Um belo chute. Você vê que 2 gols no final dos tempos. E durante todo esse tempo, durante o primeiro e o segundo tempo, o Brasil de Pelotas jogou melhor, ficou em cima do CSA. Entendeu? Então quer dizer... Didira um injustiçado? Não, Didira marcando belíssimos gols. Tite não lembrou? Não é para isso, mas o Didira é um belíssimo jogador. Tanto é que vem fazendo gols belíssimos como esse que ele fez contra o Brasil de Pelotas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o CSA vem fazendo uma campanha consistente, sólida, né? Eu acho que a gente está na 34ª rodada, é isso? Isso. Faltam 4 jogos. Faltam 4 jogos. Eu acho que com mais uma vitória, eu acho que o CSA encaminha o seu acesso. Vamos dar uma olhadinha? Vamos conferir aqui a tabela, a classificação. Sendo que tiveram jogos que, inclusive, a gente vem falando aqui de sorte, ajuda. Os resultados da rodada, a gente tem os resultados da rodada? Temos o resultado, Paulo? Não. Temos? A gente mostra já. A gente tem um... Inclusive, os resultados da rodada ajudaram o CSA. Nós tivemos uma vitória, por exemplo, de um Londrina para cima do Vila Nova, né? Se o Vila Nova tivesse ganho esse jogo, empataria com o CSA em número de pontos. Sim. Nós tivemos, se não me engano, o Goiás também perdendo o jogo dele, se não me engano, o que ajudou também o CSA. Me parece que o confronto foi CSA e Avaí. O Avaí ganhou fora de casa do Goiás. Essa foi a 33ª partida. Ainda faltam 5 jogos. Rodada, ainda faltam 5 jogos. 5 jogos. E assim, eu diria que o ponto de corte daqui... Olha, esses resultados, Londrina 13, Vila Nova 2, foi muito bom para o CRB. Para o CSA, desculpe. Né? Inclusive esse jogo, o final dele foi extremamente estranho, porque o jogo estava 2-2, aí no entreveiro entre o goleiro e o jogador do Vila Nova, o goleiro do Vila Nova, do Vila Nova dá um soco no jogador do Londrina, é expulso, é marcado o pênalti, o Londrina vai e faz o gol aos 40 e tanto do segundo tempo. O torcedor do Vila Nova falou assim, falou pro goleiro do Vila Nova que teve esse arroubo lá de loucura, não precisa nem voltar para Goiânia, viu? Fica por aí mesmo, que se voltar para cá... Prejudicou pouco, né? Exatamente. Tivemos esse outro jogo aí, Juventude Sampaio Corrêa. Esse jogo interessou diretamente o CRB, porque Sampaio Corrêa e Juventude estão lá na zona de rebaixamento, né? Inclusive esse jogo fez com que o Juventude empatasse em número de pontos com o CRB, não ultrapassasse porque tem uma vitória a menos. Tivemos o empate do líder do campeonato e eu acho que virtual campeão da Série B, Fortaleza, 1-1 contra a Ponte Preta. A vitória, esse sim é outro resultado importante do G4. Goiás e Vila Nova, 2 times que estão ali no G4. Goiás e Avaí jogando lá no Serra Dourada. Parece que o Goiás não conseguiu se recuperar da derrota que sofreu para o CRB aqui no Repelé. Perdeu em casa para o Avaí 3-0. O Avaí ultrapassou o CSA. Ultrapassou, o CSA chegou à segunda colocação, mas deixou o Goiás lá embaixo. Já no sábado tivemos aí o Guarani praticamente se despedindo de qualquer chance de chegar ao G4. Estava ganhando de 1-0 até o final do jogo. Lá aos 40 e tanto o Oeste conseguiu o empate. E esse empate eu acho que deixa o Guarani sem praticamente nenhuma chance de alcançar o G4. A gente vai falar sobre o jogo do CRB daqui a instantes. Vamos pular, vamos falar de Figueirense e Criciúma. Esse jogo também foi bastante interessante. O Figueirense abriu o placar 1-0. Figueirense mostra agora que não tem mais nenhum... Nem Figueirense e Criciúma. Nenhum desejo mais... O catarinense aí não interessou ninguém. Esse jogo foi bastante interessante. O Figueirense abriu o placar, o Criciúma virou para 2-1, depois o Figueirense virou para 3-2. Mas acho que são 2 times que já pensam em 2019 a sua permanência na Série B. O Boa Esporte é o Paraná da Série B? Exatamente. É um rebaixado já? E esse aí é um resultado interessante porque é de um clube, o Atlético Goianiense, que me parecia um time que estava conseguindo uma ascensão interessante no campeonato,
poderia brigar por G4, teve uns tropeços nas rodadas atrás, mas com essa rodada e com essa vitória fora de casa para cima do Boa, me parece que pode voltar a almejar alguma coisa. O Curitiba é a nossa decepção do campeonato. Exatamente. Todo mundo colocava ele como... Esse resultado só serviu para ajudar o CRB também. Sim. Pois segurou o Paysandu. Uma vitória do Paysandu, por exemplo, deixaria o Paysandu empatado com o CRB em número de pontos. Não chegaria a ultrapassar o CRB porque o saldo do Paysandu é inferior ao saldo do CRB. O saldo de gols do Paysandu é pior. Esse resultado acabou ajudando o CRB, esse empate do Curitiba e Paysandu, que foi lá na Curuzu, foi lá em Belém do Pará esse jogo. Só passando aqui a classificação, o Fortaleza lidera com 61 pontos. Mostrar a classificação. O Avaí é o segundo colocado com 55. Quer dizer, o Fortaleza, além de, me parece, classificado para a Série A do ano que vem, virtual campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. 6 pontos de diferença. Eu acho que nesse momento vai ser muito difícil alguém tirar. Avaí 55, CSA 54, Goiás 53 são os que hoje estariam na Série A. Atlético Goianiense 51, Vila Nova 51, Londrina 50. Seria o ponto de corte? Eu acho que a régua passa aí. Londrina, Vila Nova e Atlético Goianiense são os outros 3 times que almejam ainda uma vaga na Série A. A zona intermediária tem Ponte Preta, Guarani... Famosa turma da Marola. Curitiba, Figueirense, São Bento, Oeste e Criciúma. Eu acho que... 5 jogos para o Criciúma conseguir 4 pontinhos. Vamos passar no Criciúma então, a régua. E aí, quem está olhando para baixo? Brasil de Pelotas com 37, CRB 35, Juventude 35, Paysandu 33, Sampaio Corrêa 32, Boa Esporte 29, e a gente começa a falar do CRB. O CRB que tinha a oportunidade de encontrar um São Bento sem grandes pretensões e ultrapassar o Brasil de Pelotas, ainda 38, porém, não deu. Gol do Zezinho. E olha, vou falar bem sinceramente aqui. Inclusive eu trabalhei nesse jogo lá na Rádio Difusora, fiz o plantão nesse jogo entre São Bento e CRB. O CRB jogou melhor. Não, a gente sabe que o negócio de merecimento no futebol é muito relativo, né? Que vale a bola na rede. Mas o CRB não merecia essa derrota, não merecia inclusive porque teve um gol mal anulado. E muito mal anulado por sinal. Não é esse lance, acho que não sei se a gente vai ter o lance do gol que foi marcado de impedimento do CRB. O jogador do CRB chegou a marcar o gol. E não estava impedido. Não estava impedido. Né? Foi muito mal anulado. Não é esse lance. Não é esse não. Não é esse lance. É um lance de um gol que o CRB fez que foi mal anulado, muito mal anulado, porque a diferença, o espaço que existia entre o último jogador do São Bento e o jogador do CRB era de pelo menos 1 metro. Então, quer dizer, o CRB foi muito prejudicado. E assim, porque o jogo estava 1-0 para o São Bento. O CRB poderia empatar. Logicamente você não sabe o que vai acontecer depois de um gol. Mas, no frio do pensamento, era no mínimo um empate para o CRB lá em São Bento. E fora que poderia melhorar o moral para uma subida. Né? Só na linha do bandeirinha, do auxiliar, que não tinha nenhum corpo exatamente, atrapalhando essa visão. Você pode até suscitar certos pensamentos mais... pelo menos uma desatenção grave, né? Ou pensar coisas piores. Mas, bem, vamos ficar só imaginando que foi a ruindade mesmo do Bandeira. Um jogo-chave que o CRB deixa escapar, um jogo importante para a permanência. Né? E importante muito mais por conta da sequência que o CRB tem agora. O CRB agora joga no próximo sábado, no Estádio Repelé, contra o Boa Esporte. Um clube que está na zona de rebaixamento, praticamente rebaixado. Diretor, a gente pede no site do CRB, crb.esp.br, tem a foto desse lance. Mas enquanto isso, a gente está olhando aqui os jogos... Veja a sequência do CRB. Ele faz 2 jogos em casa, um sábado agora e um na próxima terça, contra Boa Esporte, clube praticamente rebaixado, e Juventude, clube que está com o mesmo, hoje, está com o mesmo número de pontos deles, 35. Então, são 2 rodadas para o CRB fazer 6 pontos. Acho que não dá para imaginar nem empate com qualquer um desses 2 times. São 2 jogos em casa para jogar contra um time que está praticamente rebaixado
que é o Boa Esporte, e contra o adversário direto. Contra o adversário direto, você não pode imaginar jogando em casa, você não pode almejar um empate, você tem que almejar uma vitória. Então acho que são 2 jogos em casa, uma sequência interessante que o CRB tem para fazer, buscando 6 pontos, que hoje com o CRB tem hoje 36, é isso? 35 pontos. 35, você chegaria a 41 pontos, praticamente. Acho que a nota de corte, a gente sempre fala dos 45 pontos, mas acho que a nota de corte para a Série B esse ano deve ficar um pouquinho abaixo disso. Acho que com 43, um time já pode pensar em fugir da zona de rebaixamento. Nos meus cálculos, eu acho que 44 é que garantiria ainda, na simulação que você tem, uma permanência. Acho que 43 ainda rebaixa. Pela quantidade que você tem de times jogando. A gente consegue mostrar novamente a sequência ali? A sequência, por gentileza. É interessante porque depois a gente vê assim, ó. Então você imagina que o CRB faça 6 pontos nesses 2 jogos, sim. Ele joga fora contra o Criciúma, teoricamente já de férias. Sem grandes pretensões. O jogo contra o Londrina é um jogo complicado, porque o Londrina pode estar brigando ainda pelo G4, né? Se nessas próximas 3 rodadas mantiver essa ascensão. Contra o Juventude. Contra um Figueirense. A sequência depois é contra o Figueirense. Contra o Figueirense em casa, Figueirense de férias. De férias, né? Então você tem 2 jogos contra times que praticamente estarão de férias. E encerra, pode subir um pouquinho mais, Paulo, por favor. Não, aí são jogos já. Encerra contra o Figueirense, desculpe. Não, porque Juventude, já mostra jogos da Boa próxima Esporte, Criciúma e Figueirense. Quer dizer, seja, vai ficar para a reta final. Vai ficar para a reta final, exatamente. Mas eu acho que pode fazer uma boa sequência, Boa Esporte, Juventude e Criciúma. Apesar do jogo Criciúma ser no Heriberto Rios, mas eu acredito que o Criciúma já de férias. Nós já temos a imagem do site do CRB, a gente pode mostrar, mas o CRB melhorou de volume de jogo, né? Estava jogando sempre mal, né? Melhorou muito. Desde o jogo olha, não é possível. Esse é o lance, né? Olha, essa é a hora do lance. Quem vai fazer o gol é o jogador do CRB que está entrando ali pelo meio da área. Mas olha só, o juiz, o árbitro, ele está na linha da grande área. Da grande área, não tem nenhum obstáculo. Não é possível o cara marcar um lance desse. E você tem pelo menos aí 1 metro de distância aí para este equívoco. O CRB classificou esse lance em seu site principal como erro absurdo em Sorocaba. E foi. Eu acho que não é nenhum exagero a gente botar um lance desse como sendo um lance absurdo. Eu acho que foi prejudicado e foi muito prejudicado. Então a gente tem para a permanência do CRB 5 jogos em que ele tem que pontuar pelo menos 2 vitórias dos 5 e pelo menos uns 2 empates. Eu acredito que sim. Eu acho que não é impossível, é difícil. Como, né? Você vai ter o adversário. Eu acho que o jogo com o Boa Esporte é para fazer 3 pontos para ganhar o gás. Porque se você imagina, não estou falando nem em derrota, mas se você bota um empate contra o Boa, aí a moral do time vai lá para baixo. Você jogando em casa, eu acho que a torcida deve comparecer no sábado, né? Tem que comparecer no sábado para empurrar o time. Acho que uma vitória dá aquele ânimo bacana para você chegar na terça-feira embalado e sapecar o Juventude. Aí com esses 6 pontos que você fez em 2 jogos, acho que você dá uma boa respirada com relação, você abre uma boa gordura, você ganha uma boa gordura com relação ao Z4. Pode vir até a perder para um Londrina lá no Estádio do Café. Acho que deveria sair para buscar um empate lá fora, jogar fechadinho, buscar um pontinho lá fora, para jogar contra o Criciúma na sequência. Aí sim, mesmo fora de casa, buscar os 3 pontos lá em Criciúma para consolidar a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Para a gente arrematar esse assunto da Série B, nós temos a sequência do CSA, que precisa de uma tarefa talvez mais fácil. O ponto de corte seria 60 pontos para subir? Você imaginando que o Fortaleza hoje tem 61. Isso. As pessoas estão dizendo que ele já está na Série A ano que vem. Vamos botar 61. 61. Então dariam 2 vitórias e um empate em 5 jogos. Eu acho que esse jogo, sexta-feira, é complicado para o CSA conseguir pontuar fora de casa, apesar de ser contra o Sampaio Corrêa, mas é lá, em São Luís do Maranhão. O Sampaio Corrêa desesperado, tentando fugir da zona de rebaixamento. Eu acho que é um jogo encardido. 2 jogos complicados na sequência para o CSA. Joga contra o líder de Fortaleza lá no Plácido Castelo.
Fortaleza aí, de repente, já buscando garantir o título da Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, 2 jogos em casa contra 2 times que estão brigando com ele. Atlético Goianiense. Você imagina que, de repente, o CSA, por alguma obra do destino, perca para Sampaio Corrêa e perca para Fortaleza. São 2 derrotas em 2 rodadas. É a chance, por exemplo, do Atlético Goianiense ter chegado junto do... E tem um efeito mais moral do que de resultado, porque ele vai permanecer ali perto do G4, né? Quem? O Atlético... CSA. Imaginando 2 derrotas? Sim, imaginando 2 derrotas. É capaz de ter saído do G4, viu? Mas depois entrar numa sequência muito melhor, né? Não, eu digo assim, 2 em casa. Você imagina que o CSA perdeu para Sampaio e perdeu para Fortaleza. E nessa sequência, ou Londrina, ou o Vila Nova, ou o próprio Atlético Goianiense tenha chegado ou até ultrapassado ele. Ele vai ter 2 jogos na sequência em casa, com 2 times que estão brigando com ele. Então, a chance do CSA subir, eu acho que é ganhar do Atlético Goianiense em casa e ganhar do Avaí em casa. Depois temos contra o Juventude, ele pode inclusive enfrentar o Juventude rebaixado, fora de casa lá na Alfredo Jaconi, e encerra em casa contra... Não, aí encerra em casa contra... O Avaí. O Avaí? Ou contra o Juventude? Contra o Juventude. Encerra em casa contra o Juventude. Contra o Juventude. Isso. Exatamente, contra o Juventude, no dia 24 do 11. Não é isso? No caso do 11. Do 11, né? De novembro. Isso. Então, acho que são a sequência do CSA nesses 2 próximos jogos. É ingrato, mas depois tem 2 jogos em casa para garantir o seu acesso. Menos de um mês para discutirmos se o CSA estará jogando com a elite do futebol alagoano. A gente vai E espero que esteja, porque é muito bom o futebol alagoano. Muito importante para todos. Vamos para um breve intervalo e a gente volta já. Vem aí a prova do Enem. Expert, se prepare bem. Cheque informações no cartão de inscrição. Saber onde a sua prova evita um problemão. Confira dados pessoais, é língua selecionada. E se seus pedidos foram atendidos? Prova do Enem. Confira seu cartão de confirmação em enem.inep.gov.br. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quanto mosquito aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero um mundo consciente. E você? Voltamos com o Hora do Esporte. Estou aqui com Cacá Vilaverde. Chegou o momento de falar da Libertadores. Temos as 2 últimas partidas da semifinal. Começando terça-feira, River Plate, no caso agora, Grêmio e River Plate. O Grêmio fez um excelente resultado. Ganhou lá no Monumental de Núñez. O Grêmio mostra que sabe jogar Libertadores. Exatamente. Resultado, não vou dizer improvável, mas muito surpreendente. Quem era o time argentino dos dois, Cacá Vilaverde? Porque quem assistiu o jogo... Não, é porque a gente sabe, né, que, inclusive, eles não se consideram brasileiros, né? Os gaúchos, sim. Eles se consideram estrangeiros aqui no Brasil. O que me impressiona no Grêmio do Renato Gaúcho é que você vê um time que antes você só via os uruguaios, os argentinos, os paraguaios jogar. Joga com um time, muitas vezes, inferior, mas joga com volume, joga com pressão, se impondo. Sem Luan. Sem Cebolinha. Everton. Isso. Né? Quer dizer, um time extremamente desfalcado, né? São suas principais peças de ataque, né? E não se abalou dentro do Monumental de Núñez e conseguiu uma bela vitória, que eu acho que encaminha muito bem a sua classificação para a final da Libertadores. Não está decidido. A gente sabe que time argentino
gosta de aprontar na Libertadores da América, principalmente aqui no Brasil. Gosta de fazer das suas aqui. O River é um time... Nós já tivemos um Cruzeiro ganhando de 3-0 do Estudiantes e levando 3-0. Em pleno Mineirão. Em pleno Mineirão. Então, eu acho o Grêmio tem plena consciência disso. Que 1-0 lá não definiu nada. Ajudou muito. Muito, muito mesmo. Mas não definiu nada. Eu acho que é com essa consciência que o time do Renato vai para o jogo lá na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre. Mas eu acho que com muito mais tranquilo do que foi o jogo lá em Buenos Aires. Quem não tem tranquilidade é o Palmeiras, que foi lá e perdeu em La Bombonera, ao contrário da fase de grupos. Né? E esse se complicou muito. Engraçado, na sequência desse gol aí do Buenos Aires, lá em Buenos Aires, do Boca Juniors, feito pelo Benedetto, a sequência é muito prejudicial para o Palmeiras, né? A sequência começa no gol do Boca Juniors, uma falta feita pelo Felipe Melo. Felipe Melo, uma falta bem batida e muito bem defendida pelo goleiro do Palmeiras. Aí essa falta, essa defesa, acaba gerando o escanteio, que acaba no gol do Benedetto, que entrou no segundo tempo só para marcar os 2 gols contra o Palmeiras. Depois de estar machucado durante muito tempo. Voltou. É aquele personagem que você, né, quem sabe, começa a destacar como o personagem de um título, de um possível título, quem sabe, do Boca Juniors. A esperança do Palmeiras é repetir o que o Estudiantes fez com o Cruzeiro e conseguir reverter com 3-0 num jogo... E a vantagem que o Palmeiras vai ter é justamente fazer o seu jogo em casa, né? Jogar no Allianz Parque, jogar toda a pressão da torcida alviverde para cima do Boca Juniors, mas a gente sabe como são os argentinos, né? Parece que vão parar o jogo. Quanto mais pressão sofrem, mais conseguem fazer as suas malandragens, né? Jogar daquela forma como eles saem bem e quem sabe até intimidar os jogadores palmeirenses, jogar a pressão a favor deles, na verdade. Pois bem. A gente chega aqui à reta final do programa. Cacá Vilaverde, ainda analisando essa semana importante do futebol brasileiro, reta final do Brasileiro, reta final do Série B e Libertadores. Uma semana para qualquer amante do futebol ficar atento. Como eu disse semana passada, é aquele jogo... Inclusive eu fiz isso. Comprei uma calabresa, botei uma cervejinha gelando para acompanhar Palmeiras e Boca. Vou repetir o mesmo... ritual. O mesmo ritual dessa semana para acompanhar Palmeiras e Boca, que apesar da derrota palmeirense lá na Bombonera, foi um ótimo jogo muito bem jogado, de um nível técnico altíssimo, um jogo, a Bombonera tem toda aquela mística, todo aquele clima de Libertadores, né? E eu acho que é esse clima também que o torcedor palmeirense vai levar para o jogo lá no Palestra Itália, lá no Allianz Parque. E para o amante do futebol, quem gosta de futebol, acho que será um bom espetáculo. Obrigado, Cacá Vilaverde. A gente agradece também a você pela audiência. Espero uma próxima oportunidade. Até mais.